Olá, para quem não me conhece, eu sou o professor Robertinho, professor de redação, professor de português, especialista há mais de 20 anos na história de concursos, vestibulares, Enem, mas aqui no meu canal o foco nosso é pré-concursos. Ou se você quiser aprender para o seu vestibular, também venha, mas nosso foco é pré-concursos, porque utilizamos esse know-how para pré-concurso. Então vem aqui sempre, viu? Vem aqui, assista às aulas, porque eu entregarei para você um curso completo de português e um curso completo de redação para você ficar pronto, preparado e preparada para qualquer concurso deste país. Está aqui o meu compromisso com você, beleza? Agora você vai fazer o seguinte, aproveita agora mesmo, já dá um Ctrl+C, copia aqui o meu endereço, o meu YouTube, o meu canal e espalhe nos grupos de Instagram, nos grupos de WhatsApp, Telegram, porque aqui é para ficar lotado, porque modéstia à parte, aqui você vai aprender português de verdade, como nunca aprendeu. Meu nome é o Engenheiro das Palavras. Sigam meus bons, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Acentuação gráfica, olha gente, essa matéria que eu acho difícil o concurso do país, seja FGV, seja FUMAC, a OCP, Selecom, Sebrasp, qualquer tipo de banca, CESP, sempre traz esta matéria, porque é uma matéria muito importante. Não sei se você sabia disso, mas a acentuação gráfica é uma matéria especificamente ligada à língua portuguesa. Nem todas as línguas possuem acento gráfico. Por exemplo, o inglês, para quem não sabe, é uma língua praticamente sem acento gráfico. Eu não conheço nada de inglês, mas eu não consigo me lembrar de qualquer palavra do inglês que tenha acento gráfico. Roberto, então por que português tem acento gráfico? Começa a pensar comigo, começa a refletir comigo algumas coisas que você vai entender. Na sua opinião, quanto mais acentos há, nós temos uma linguagem mais fácil ou mais complexa? Já respondo, mais complexa. Ou seja, a língua não fica mais fácil com os acentos. Portanto, aprenda uma coisa. Há uma tendência de, sempre que puder, a língua diminuir a quantidade de acentos. Se vocês pegarem a língua portuguesa de 200 anos atrás, você tinha muito mais acentos que hoje. Depois do acordo ortográfico, a gente diminuiu a quantidade de acentos, né? Você sabe que o trema, por exemplo, não é mais usado em língua portuguesa. Você sabe, por exemplo, que o acento circunflexo nos hiatos e o não são mais usados. Por quê? Porque faz parte da evolução da língua formal, tá? Esse processo é natural, mas ainda há muitos acentos. E por que há muitos acentos, professor? Porque a língua portuguesa é muito sonora, tá? É uma língua muito musical, uma língua muito gostosa, é uma língua muito sinuosa. Então, por exemplo, olha a diferença de você falar a palavra, que eu vou no quadro, tá? Eu talvez seja um dos melhores professores de português do Brasil, mas minha letra é horrível, se acostume a isso, beleza? A palavra polícia, olha que interessante, polícia é uma paroxítona terminada em ditongo, vou explicar isso tudo para você mais à frente. E aí eu venho aqui com a mesma palavra, sem o acento, já fica a palavra policia. O que diferencia polícia de policia? É justamente a acentuação gráfica. Então, a acentuação gráfica, ela é indispensável ainda à língua portuguesa. Mas compreendam e aprendam o seguinte, há uma tendência de a cada momento, a cada parte do dia, nós diminuímos os acentos gráficos. E para isso, para você entender a acentuação gráfica, precisa entender sobre tonicidade das palavras. Robertinho, o que vem a ser tonicidade das palavras? Tonicidade tem a ver em sílaba tônica, gente. E em sílaba tônica, nós dividiremos as palavras basicamente em 4 grupos. O grupo das oxítonas, isso aqui parece tão bobo, mas é tão importante, viu gente? O que são oxítonas? São palavras cuja sílaba tônica, o que é sílaba tônica? A sílaba mais forte é a última sílaba. Por exemplo, a palavra amor. A palavra amor, a sílaba tônica é mor. Portanto, eu tenho uma palavra oxítona. O que é a palavra paroxítona? Paroxítona é aquela palavra cuja sílaba tônica é a penúltima. Por exemplo, a palavra caderno. Em caderno, o der é a sílaba tônica. E o que é a palavra proparoxítona? Proparoxítona é a palavra cuja sílaba tônica é a antepenúltima. Por exemplo, a palavra lâmpada. E aqui eu já quero deixar para vocês uma curiosidade importante. O que eu falei no início da aula? Que a tendência é que haja mais acentos gráficos ou menos acentos gráficos?
menos acentos. Então, deixa eu explicar para vocês uma coisa. Você sabia que a quantidade menor de palavras da língua são palavras proparoxítonas? Ou seja, se você tentar listar aí uma quantidade de proparoxítonos no seu caderno, dificilmente você vai conseguir levantar mais de 30 palavras rapidamente. 30 nada. Você, quando chegar a 20, você já não encontra quase nada mais. Por quê? Porque as proparoxítonas são as mais raras, são as palavras com menor quantidade da língua. E se são as palavras com menor quantidade da língua, qual é o resultado ao que eu chego? Repare, importante, o que eu vou dizer para você aqui é muito importante. Preste atenção. Pelo fato de as proparoxítonas serem a menor quantidade de palavras da língua, eu vou dizer para você, as proparoxítonas são todas acentuadas. Roberto, por que todas as proparoxítonas são acentuadas? Presta atenção, não repito. Há uma tendência da língua em que haja menos acentos. Por isso é que todas são acentuadas as proparoxítonas. Por quê? Porque são poucas. Lâmpada, por exemplo, e óculos, por exemplo, são palavras proparoxítonas. Então, oxítonas são as palavras com a menor quantidade de acento. Eu tenho oxítonas, a última sílaba acentuada, paroxítona, a penúltima sílaba acentuada, e as proparoxítonas, a antepenúltima. O que você vai gravar para mim? O que você vai gravar? Daqui a pouco eu apago para vocês perceberem aqui, hein? O que você vai perceber comigo? O que você vai entender comigo? É que as proparoxítonas são a menor quantidade de elementos para serem acentuados. As proparoxítonas, tá bom? Seguidas das oxítonas e em seguida as paroxítonas. Qual é a situação que eu quero que você entenda? A maior quantidade de palavras da língua portuguesa são paroxítonas. Gravem isso, viu? A maior quantidade de palavras da língua são paroxítonas, seguidas das oxítonas e, por último, as proparoxítonas. Isso quer dizer, para mim, que todas as proparoxítonas devem ser acentuadas e é por isso, tá? E no último grupo das palavras, eu tenho os monossílabos tônicos. Roberto, e quem são os monossílabos tônicos? Vamos já diz, mono. Por que mono? Tem apenas uma sílaba. E por que tônicos? Porque são pronunciados com mais força. Por exemplo, a palavra mim. Mim é um monossílabo e é tônico, tá? A palavra ti é um monossílabo e é tônico. A palavra to é um monossílabo e é tônico. Então preste atenção, hein? Antes de qualquer coisa, para entender a situação gráfica, você precisa aprender o que comigo. Precisa entender o que comigo. A acentuação gráfica é definida pela tonicidade das palavras. Oxítonas, a última mais forte, paroxítona, a penúltima, proparoxítona, a antepenúltima, monossílabo tônico. Mono, só há uma sílaba, tônico, porque é forte. Grave outra coisa. A sequência de palavras da língua, a esmagadora maioria das palavras são paroxítonas, seguido das oxítonas e, por último, as proparoxítonas. Razão pela qual todas as proparoxítonas são acentuadas. Beleza? Até agora, fixando. Bárbara, minha assistente, vem cá firme, me dê para mim, por favor, este apagador, porque agora a gente vai apagar. Obrigado. Vamos embora, então. Continuando. Eu vou contar. Beleza. Cara, não vai rolar aqui em casa. De jeito não. Olha aí. Falou? Ué? Tá o máximo que